Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Esse é o Farol da Saúde. Eu sou Gabriel Ricardo, estou aqui mais uma vez com o Dr. Lucas. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aí com todos vocês e vamos que vamos. Fechado, mestre. Bom, a conversa de hoje é bem simples, né? E profunda dentro do teu campo de conhecimento, né, doutor? A questão da catarata. Então, antes de tudo, eu gostaria que a gente tivesse uma introdução mesmo sobre o tema para que as pessoas compreendam melhor. Esse assunto muitas vezes está longe do nosso horizonte, né? E só vem para o nosso conhecimento quando a gente tem alguém com problema na família, ou mesmo quando o problema se instala em nós. E eu gostaria de entender contigo, antes de tudo, doutor, o que é a catarata? Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que a catarata é qualquer opacidade da lente do nosso olho, chamado cristalino. Então, nós temos dentro do nosso olho uma lente intraocular que chama cristalino. Então, qualquer tipo de opacidade, a gente muda a nomenclatura para catarata. Essa é a definição. Uhum, bem sucinto, bem simples. E quando a gente pensa assim, dessa questão do quanto isso afeta, principalmente os mais velhos, né, do que é dito, você tem percebido isso atingindo agora pessoas mais novas também, ou continua naquela faixa etária de outrora que a gente já conhecia? A gente classifica a catarata basicamente se ela é adquirida ou se ela é congênita, né? Então, a catarata adquirida, sem dúvida, relacionada à idade é a mais comum, de longe, né? A partir de 55 anos de idade já é um processo que a gente considera dentro da faixa etária mesmo. Agora, não tenha dúvida que a catarata precoce, principalmente associada a medicações, ao diabetes mellitus, ela está aumentando consideravelmente, né? Então, você tem hoje cataratas, pacientes de 40 anos, 30 anos, que elas acontecem com uma prevalência muito maior do que era antes. Agora, não tenha dúvida que o tratamento ele é sempre o mesmo, né? A gente vê alguns comentários na internet, pessoas que não são especialistas no assunto, colocando medicações milagrosas para resolver um problema que tem que ser resolvido, pelos conhecimentos que a gente tem hoje, de maneira cirúrgica, sem dúvida. E doutor, quando a gente fala, né, já que tá mexendo, né, é uma cirurgia meio complicada, né? Tudo que é de olho, a gente tem um medo extra, digamos. Pô, se o cara tem uma cirurgia para fazer no joelho, no tornozelo ou em algum órgão interno, ele até pode postergar por algumas vezes, por algum receio ou por não achar que é algo tão sério. Toda vez que alguém mexer no olho, a pessoa fica um pouco mais, né, com medo de tudo isso, de perder a visão, né? E quando vai ter uma incisão, algum corte ali, quando vocês operam, a pessoa fica com um pouco de receio. Mas se a pessoa ela deixa muito para depois essa questão da operação da catarata, ela pode de fato ali ir perdendo a visão a ponto de não ser recuperável nem com uma cirurgia no futuro? É assim, no fundo, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, tá? Então, sempre vai ser reversível, Gabriel. Felizmente, a gente consegue reverter isso mesmo em graus avançados. Agora, obviamente, como tudo na vida, a gente tem que colocar numa balança, né? O que entre prós e contras. A cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente segura. E um dos fatores que fazem com que ela tenha ainda uma prevalência muito alta é o medo, né? É esse distanciamento, essa desinformação que muitas pessoas têm. Tá? Aliado ao medo, você também tem a dificuldade de acesso, o envelhecimento da população, tudo isso faz com que a prevalência da catarata hoje seja muito alta. Mas eu quero trazer que é uma cirurgia extremamente segura. Obviamente que todo tipo de cirurgia envolve risco, a catarata também envolve. Agora, quanto mais você posterga isso, possíveis complicações podem acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Paciente que espera muito para operar uma catarata, a catarata ela vai ficando muito dura, ela vai ficando madura. Pode ser até uma catarata hipermadura, que é até um estágio avançado, né? Mais avançado do que uma catarata madura, quando a cápsula anterior cristalina já está enrugada, já perdeu líquido. É uma catarata de um risco maior?
principalmente numa recuperação pós-operatória. Por quê? Só para ter uma ideia. Quando a gente faz uma cirurgia de catarata, a gente gera uma inflamação, como qualquer cirurgia que você vai fazer no seu corpo. No olho não é diferente. Então, você faz uma cirurgia de catarata numa técnica que a gente hoje chama de facoemulsificação, que nada mais é do que ondas de ultrassom que a gente aplica através de um aparelho, que vai fragmentar e aspirar o cristalino. Isso gera um turbilhonamento de líquido dentro do olho. E a gente tem uma estrutura no nosso olho que é a camada mais anterior chamada córnea. E essa córnea, a camada mais interna dela chama endotélio. E esse endotélio tem células endoteliais, pelo próprio nome, e que são células extremamente importantes para manter a transparência da nossa córnea. Agora, veja só, todo tipo de cirurgia de catarata, como eu falei no começo aqui, gera uma inflamação. E essa inflamação, ela pode fazer com que essas células endoteliais, elas morram. E isso, quanto mais dura a catarata é, mais inflamação eu vou gerar, mais células podem morrer. E isso é um problema, porque as células que morrem do endotélio, elas não se regeneram. E isso pode gerar um problema de um edema de córnea, que ele fica, pode ser, né, irreversível depois de um pós-operatório. Então, aquele paciente que esperou muito tempo, que a catarata está muito dura, ele já tem, por exemplo, mais idade, e que com a idade a gente já tem uma apoptose, ou seja, uma morte natural de células endoteliais, junta com um processo inflamatório mais intenso de uma catarata mais dura, junta com uma idade mais avançada, a chance de ter uma recuperação mais lenta é muito maior. E a chance também aumenta exponencialmente de ter uma córnea que sofra com isso e tenha que precisar lá na frente fazer, por exemplo, um transplante de córnea. Que coisa, doutor. Então, agravar muito, né? E quando você falou até da questão da desinformação, né, anteriormente, quando a gente estava batendo um papo. Quando você pensa aí no que é falado a respeito de olho, de repente você curiou algum vídeo na internet que você mesmo comentou como de leigo, quais você acha, né, que são os maiores mitos ligados a tudo isso, sobre tanto cirurgias de olho quanto cirurgias de catarata, especificamente, que acabam postergando essa cirurgia e que atrapalham esse tratamento? Gabriel, veja bem, a dor principal dos pacientes que me procuram é, é o medo do ato cirúrgico mesmo, esse é o principal. Eu nem considero como um mito, né? Mas é uma preocupação e isso tem que ser respeitado, porque a visão é um dos principais sentidos, né, do nosso organismo, talvez o mais nobre de todos. E mexer no olho, né, a pessoa, né, ter a sensação de, olha, alguém vai mexer no meu olho, isso gera uma preocupação muito grande. Mas talvez o mito, não o medo, mas o mito maior seja que é uma cirurgia perigosa, né? Às vezes a pessoa escuta, olha, eu escutei um caso de uma infecção que teve, enfim, e realmente a gente escuta essas histórias, mas um caso ou 10 casos, agora faz o exercício contrário, quantas cirurgias são feitas no Brasil todos os dias e não escuta de falar de complicação. Então, esse é um mito de que é uma cirurgia perigosa, não é. Claro, feita num espaço adequado, com um profissional experiente, é uma cirurgia extremamente segura, mas, obviamente, que eu trago isso para todos os meus pacientes, toda cirurgia envolve risco. Na cirurgia de catarata, o risco, por exemplo, de ter uma infecção, para trazer isso um número mais próximo aí de vocês, é 1 a cada 3.000 casos que pode ter uma infecção. E mesmo quando tem uma infecção, na maioria a gente consegue controlar muito bem. Tá? Mas tem os casos que você tem infecção e infelizmente pode perder visão 1% dos casos. Perdão, 0,1% dos casos. É bem pequeno, né, se a gente É, compara com mínimo. tal, bem pequeno. E quando a gente olha assim, né, para essas questões dos avanços da tecnologia, né, nos últimos anos, essa questão de cirurgia ocular, existe caso onde a pessoa mexe na catarata ou em qualquer outra parte do olho e você consegue, através dessa cirurgia, resolver um outro problema de visão que a pessoa tinha? Então, por exemplo, você já está aproveitando ali, isso acontece muito com cirurgia plástica hoje, né? Que, por exemplo, a pessoa vai fazer uma rinoplastia e ela já tem algum problema de alergia crônico, como uma sinusite ou como uma rinite, carne esponjosa, e a pessoa já aproveita para fazer algum outro problema.
Existe essa possibilidade também no olho? A gente já vai lá, corrige uma catarata e acaba corrigindo uma miopia ou um astigmatismo? Excelente, Gabriel, tem sim. Isso é o que talvez o que mais evolui e vai continuar evoluindo na cirurgia de catarata, né? Que são as lentes intraoculares. A gente fala das lentes intraoculares premium, né? Que são lentes basicamente para independência de óculos. Então, hoje nós temos tecnologias mais avançadas em que possibilita ao paciente, além de corrigir a catarata, também trazer uma independência de óculos. Veja bem, não é corrigir totalmente o grau do paciente. Isso não é correto dizer, mas a gente traz uma correção muito próximo do zero, que o paciente consegue ficar independente do óculos, assim, grande parte do tempo. São lentes que a gente fala lentes trifocais ou lentes focos tendidos e que traz essa independência também. Também, Gabriel, isso já liberado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que o paciente, muitas vezes, ele tem uma alta miopia, ou uma alta hipermetropia, um astigmatismo muito alto, em que a gente não consegue fazer a correção a laser por causa de N fatores, muitas vezes pela paquimetria, ou seja, pela espessura de córnea ser muito fina, a gente não consegue atuar fazendo a cirurgia convencional a laser, que chama de PRK ou LASIK. Nesses casos, mesmo o paciente não tendo catarata, a gente pode oferecer isso para ele, implantar dentro do olho uma lente refrativa, mesmo ele não tendo catarata. Mas a cirurgia é uma cirurgia sim, que eu tenho que atuar no cristalino, remover o cristalino do paciente e implantar esse tipo de lente. Isso a gente implanta muito já aqui no Brasil. Agora, o que tem aí de novidade na América, nos Estados Unidos, que ainda não está no Brasil, são chamadas lentes intraoculares com controles digitais. Basicamente, são lentes ajustáveis pela luz. Olha que interessante. Introduz uma lente, implanta, tira a catarata, né, ou o cristalino, implanta uma lente intraocular do material chamado silicone de 3 peças, e a gente consegue corrigir um grau residual depois que a gente implantou essa lente, ou seja, no pós-operatório, aplicando uma luz ultravioleta. A gente consegue aplanar o disco, a zona ótica dessa lente, que é a parte central dela, e corrigir alguns erros refracionais ametropias. O que isso traz de um benefício muito grande? Por exemplo, os pacientes que fizeram cirurgias refrativas no passado, aquela cirurgia antiga que usava aquele bisturi de diamante, chamadas de RK, ceratotomia radial, ou pacientes com córneas irregulares, que muitas vezes o exame chamado biometria, ele acaba não sendo tão preciso, e o paciente pode ficar, às vezes, com 2, 3 graus de miopia. Esse tipo de lente a gente implanta e a gente consegue corrigir isso depois no pós-operatório. Isso é sensacional, isso é inovador. Espero que em breve aqui no Brasil a gente tenha essa tecnologia já à nossa disposição. Doutor, e que seja acessível, né, para o pessoal, é importante, né, sempre quando a gente consegue trazer coisas bacanas para cá, quando são aprovadas, né, pela Anvisa, enfim, e todos os outros órgãos aí da burocracia médica nacional. Então, para finalizar, doutor, queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal, de repente está com medo, né, quer fazer uma outra cirurgia do tipo. Eu sei que foge um pouco da catarata em particular, mas às vezes a pessoa tem um pouco de receio, né? Tá com aquele grau um pouco mais alto de miopia, precisa daqueles óculos mais grossos. A tecnologia avançou muito, a gente sabe, né? Dá para diminuir hoje bastante as lentes, mas tem gente com muito receio de tudo isso, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem, se possível, falasse da sua clínica também, que fica aí em Campinas para o pessoal. Fique à vontade, a palavra é sua, doutor. Pessoal, a cirurgia de catarata, a gente quer sempre ajudar no acesso, né, à população a corrigir esse tipo de alteração ocular que é muito prevalente. Então, procura sempre seu oftalmologista de confiança, não tenha medo, é uma cirurgia extremamente segura, né, e a gente está aqui à disposição para ajudar quem precisar. Fechado então, doutor. Muito obrigado, pessoal. Farol da Saúde com vocês. E a gente se encontra por aqui em qualquer outro programa do Farol. Fique com Deus. Tchau, tchau.